E hoje tem as maiores notícias do futebol para você aqui. Aproveita para deixar aquele like e também se inscrever no canal GoFoot se você é novo por aqui, hein? Comenta e compartilha se você gostar do vídeo. Bora lá! Começamos então o vídeo de hoje falando de Cristiano Ronaldo, que chegou a um gol de número 961 na carreira. É isso mesmo, hein? Cristiano marcou na vitória do Al Nassr, que segue brigando pela liderança do campeonato saudita, graças à assistência de João Félix, que também tá jogando muita bola. Os dois devem ir para a Copa do Mundo por Portugal e pintar lá também nessa dupla aí que continua marcando demais, hein? O Cristiano deve chegar agora nessa temporada, se tudo continuar do mesmo jeito, marcando os 40 gols por ano, ele alcança então a marca dos 1000 gols, hein? Vamos torcer para que dê certo esse ano, hein? É oficial, o Rony é novo jogador da equipe do Santos, foi anunciado oficialmente pela equipe, deve fazer aí o trio de ataque agora com Rony, Neymar e também o Gabigol, rapaziada. Vamos ver se esse ataque vai dar certo, diz aí o que você acha, será que vai funcionar esse trio de ataque do Santos com o Rony, que também tinha oferta da equipe corintiana, mas o Corinthians acabou não indo adiante. Lógico, o Rony jogou no Palmeiras, a torcida não viu com bons olhos a chegada do Rony, e agora então ele acaba pintando no Santos, já tá aí treinando junto com o Gabigol e o Neymar voltando, deve formar então esse trio de ataque santista que pode dar muito certo nessa temporada, hein? E o Palmeiras entrou em contato com a equipe do PSG tentando a contratação de Beraldo, mas o Paris Saint-Germain indicou que não pretende emprestar o jogador. O Palmeiras tentou fazer uma oferta de empréstimo, o PSG diz que só libera Beraldo se for como compra, então uma transferência completa e não um empréstimo para essa temporada, está descartado. O Paris já tentou negociar Beraldo com a equipe do Galatasaray, que também está tentando já há um tempo a contratação, porém os valores não chegaram aí no acordo, né, com o que o Paris quer, e agora acho difícil também o Palmeiras pagar todo o valor que vem pedindo o Paris Saint-Germain, que beira aí os 40 milhões de euros também. E amanhã tem a Supercopa do Brasil, a decisão na final entre o campeão da Copa do Brasil e o campeão brasileiro. Flamengo e Corinthians disputam amanhã às 4 horas a Supercopa do Brasil e o Lucas Paquetá tá liberado, rapaziada. Ele foi regularizado ontem e deve fazer a sua estreia pro Flamengo aí nesse jogo contra o Corinthians. Não deve ser titular, ele deve entrar no decorrer da partida, possivelmente ele vai entrar no segundo tempo, então não espere já titular logo de cara no Flamengo. Ele vai jogar só no segundo tempo, é o que acredita aí todos os comentaristas, os que acompanharam também o treino do Flamengo. Ele treinou muito pouco com a equipe, muita gente acha também difícil o Paquetá entrar, mas a princípio ele deve fazer essa estreia pela equipe rubro-negra então. Bora dar uma olhada então nos jogos que tivemos agora da Premier League, os jogos mais importantes. Tivemos o Chelsea jogando contra o West Ham e vencendo por 3-2, e teve brasileiro marcando na vitória do Chelsea de virada, né? Graças ao gol aí de João Pedro, o Chelsea conseguiu uma virada espetacular nessa partida e o João Pedro jogou muita bola, marcando o gol que conseguiu aí dar também a vitória ao Chelsea, né? João Pedro vem realmente jogando muito pelo Chelsea, até mais do que o Estevão nas últimas partidas. O Estevão também está sendo prejudicado, muitos jogos na reserva, né? E o João Pedro não jogando mais como titular do que o próprio Estevão e vem brilhando mais do que ele nos últimos jogos. Também tivemos a vitória do Arsenal para cima do Leeds, 4-0, vitória importante do líder. E podemos ter uma troca importante no mercado entre Real Madrid e Chelsea. O Real tenta a contratação de Enzo Fernandes e o Real Madrid pode usar como moeda de troca o Franco Mastantuano, que está sendo pouquíssimo usado na equipe do Real Madrid. É um garoto ainda argentino, mas que joga também muita bola, e o Chelsea está investindo na garotada, né, jogadores mais jovens. O Enzo Fernandes não gostou nada da saída do técnico Maresca da equipe, inclusive ele veio a público falar isso, né? E agora pode deixar a equipe do Chelsea, a diretoria não gostou do que ele fez, de não ter reclamado muito da saída do técnico, então pode ser que aconteça aí essa troca.
Mais um brasileiro que pode pintar no Campeonato Espanhol na La Liga. Temos aí Marcos Leonardo sendo oferecido à equipe do Atlético de Madrid, que vê com bons olhos o empréstimo do jogador. O Al Hilal está tentando já há um tempo vendê-lo ou emprestá-lo por conta de altos salários. Também para inscrever novos jogadores estrangeiros, eles precisam tirar alguns jogadores que estão no elenco. E o Atlético corre atrás de um novo atacante. Há algum tempo já procurando também, já tentaram alguns nomes, mas que não deram certo. E o Marcos Leonardo é uma boa pedida. Eu gostaria de ver ele na equipe do Atlético. O Simeone também parece que gostou da ideia, na segunda imprensa espanhola, e pode ser que mais um brasileiro chegue por lá. E notícia quentinha de hoje: Yuri Alberto não vai por Fenerbahçe, pelo menos não por 30 milhões de euros. O Corinthians não aceitou a oferta e por enquanto ele continua no timão, continua no Corinthians. Muita gente achava até que ele poderia não jogar a partida contra o Flamengo, hein? Mas acabou não dando certo, ele vai pro jogo sim, o Yuri Alberto e também o Memphis Depay, mesmo não recebendo salário, os dois jogam amanhã contra a equipe do Flamengo, né? Time completo, vai para enfrentar a equipe rubro-negra. O Yuri Alberto, por enquanto, aguarda então a negociação com outras equipes. Nós temos a Lazio, Roma, Atlético de Madrid, todos eles interessados no Yuri Alberto, e pode ser que o Fenerbahçe aumente os valores também para contratá-lo. E essa notícia, hein? Comenta aí, diz o que você achou. E a notícia de ontem, que o Benzema está insatisfeito com a oferta salarial, que foi zero, na verdade, para a renovação de contrato com o Al Ittihad, deve deixar a equipe, deve deixar a Arábia Saudita, e ele deve ir para a Europa, vai voltar para a Europa, e o Olympique de Lyon, o time que projetou o Benzema, pode ser o retorno para sua casa, é assim que ele quer fazer, mas isso pode prejudicar demais o Endrick, porque chegaria mais um atacante da equipe do Lyon. O Endrick chegou agora, tá jogando muita bola, né? Com certeza não deve sair da equipe, mas a chegada do Benzema, a gente sabe o que ele fez com o Vini no Real Madrid, e não seria nada bom os dois jogando junto, porque o Endrick tá ali, tá fominha, tá pegando a bola, indo pra cima, e agora com o Benzema, ele vai ter que tocar a bola pro cara, não vai ser legal isso não, hein? Vamos torcer pro Benzema não ir pro Lyon, rapaziada. É isso que a gente tem que fazer agora, porque se ele for, eu tenho certeza que ele pode queimar o Endrick lá na equipe francesa, hein? Porque esse cara, eu não confio no Benzema, diz aí você. Essa semana, a imprensa espanhola também noticiou que Vini tinha se oferecido ao Manchester City através dos seus gestores, dos seus staffs, e agora parece que deu certo, hein? Após ele se oferecer, o Manchester City gostou demais da ideia e disse sim, rapaziada, né? O Real Madrid, que passa por uma péssima fase, e vai pegar de novo o Benfica, time que meteu 4-2 neles, e se forem eliminados da Champions League agora, no começo, não ir nem para as oitavas, aí vai complicar demais, e muitos nomes devem sair do Madrid realmente. O Vini é um nome que já tá há algum tempo aí na Berlinda, a torcida vaiando, ele já quer sair também há algum tempo, não renovou o contrato, e o Pep Guardiola gostou demais da ideia de contar com o Vini na próxima temporada, e pode ser que aconteça. Vini Júnior no Manchester City já é uma realidade, galera. A imprensa espanhola, jornais ingleses, todo mundo comentando uma possível ida do jogador, não agora, talvez nessa janela, né, mas no fim da temporada, Vini Júnior no City. E se você chegou até o final, deixa aquele like, ativa o sininho para receber as notificações do próximo vídeo, hein? Valeu!